Mestre Tanaka, Boa noite. Muito boa noite. Amigo Aparelho Norton, boa noite. Aqui quem vos fala, novamente, é Saint-Germain. Muito contente, novamente, de estarmos, através das suas energias, enviando mensagens importantes para os seres de luz e mensagens importantes para vocês dois, no sentido de prepará-los cada vez mais, cada dia um passo, todos os dias um passo em busca da evolução. Muitas pessoas estão apoiando vocês, pessoas gratas pela ajuda que recebem de vocês, pessoas gratas pelas mensagens que são enviadas a elas através de vocês, e esta energia cada vez beneficia mais vocês dois, não só vocês dois, como todos os discípulos desse grande grupo liderado pelo Mestre Tanaka. E evidentemente, como já dissemos anteriormente, isso é um ciclo virtuoso, na qual as pessoas vão sendo ajudadas, essas pessoas ajudadas por gratidão emitem energias positivas para vocês, e vocês cada vez mais evoluem e podem ajudar mais pessoas. E esse ciclo há de se aumentar cada vez mais, e é desta forma que nós, seres de luz, planejamos a evolução deste grupo. E, assim como está ocorrendo aqui, em vários outros lugares, em vários outros grupos espalhados pelo plano terrestre, está cumprindo passo a passo o seu papel. Passo a passo esse papel de gerar fontes de luz divina para a humanidade. Muito bem, mestre, muito bem, amigo aparelho. Algumas energias mais carregadas. Mas sim, é importante que se tenha um engrandecimento, uma aprendizagem com cada experiência. A experiência que nos foi trazida durante esta semana nos dá a oportunidade de avançarmos um pouco mais sobre alguns assuntos, assuntos de suma importância, assuntos básicos para o conhecimento da humanidade como um todo. O assunto que nos vem nesse momento é a respeito da hereditariedade. O assunto diz respeito a como se dá a formação do que vocês chamam de família, que conta não só os seres no plano terrestre, mas também os seus respectivos ancestrais. Esta é uma questão que divide o mundo na parte ocidental e na parte oriental, onde, de forma generalizada, podemos dizer que os orientais, influenciados por questões religiosas, trazem em sua cultura o culto aos antepassados, o culto aos ancestrais.
por outro lado, a cultura ocidental, influenciada por outras religiões, acabam não tendo esse culto aos antepassados. E digo a vocês que isso faz toda a diferença. Faz a diferença porque os antepassados são peças, são pessoas, são espíritos muito importantes na formação dos seres humanos aqui na Terra. Não só em sua formação, mas também pelo grau de energia dos seres humanos no planeta Terra. A influência de seus antepassados na sua energia faz toda a diferença para a vivência de um ser humano aqui no plano terrestre. Sendo mais específico, podemos dizer que, como já algumas vezes utilizado, existe o termo relacionado ao vampirismo, às obsessões, ou seja, das influências energéticas dos seres humanos. É fato, e isso é muito importante que se diga, que sim, é um fato, que há uma relação, há uma ligação muito estreita entre os seres humanos que têm um grau de parentesco. Não há dúvidas disso. Este fato não é aceito em algumas religiões, principalmente, como já dissemos anteriormente, do lado ocidental do mundo. E isto faz uma grande diferença. De maneira geral, podemos dizer que os ancestrais podem influenciar as energias do ser humano, principalmente em um viés negativo. Caso os antepassados de um determinado ser humano estejam em uma situação de dificuldade por conta desta ligação familiar, os seus ancestrais podem estar influenciando o ser humano. Podem estar até mesmo sugando ou se alimentando da energia deste ser humano. Não só as ligações por laços familiares, mas também as ligações por afetividade, por afinidade desta vida e também de outras vidas, podem influenciar na energia desse ser humano. Ok? Isso é muito importante que seja absorvido por vocês. Às vezes, vamos dar exemplos práticos. Uma pessoa da família, que pode até ser distante, um avô ou uma avó, um bisavô, uma bisavó, que esteja passando por dificuldades no plano astral, pode, até mesmo sem querer, estar influenciando negativamente na energia do ser humano. Obviamente que as pessoas ou os seres que estão em dificuldade irão se aproximar daqueles seres humanos
na qual existe uma ligação. Nesse caso, do bisavô, bisavó, do avô, da avó, é uma ligação familiar. Portanto, é compreensível que haja esta proximidade, essa aproximação dos seres do plano astral com os seres humanos, por conta dessa ligação. Como já dissemos, os seres, as pessoas ligadas a culturas orientais têm em sua cultura, enraizada em sua cultura, o culto aos antepassados. Então, os antepassados recebem orações, recebem pensamentos, sentimentos positivos, e esses pensamentos e sentimentos positivos são transmitidos aos antepassados através dos seres de luz, quando se há a devida permissão, quando os antepassados estejam em condições de receber estas energias. E desta forma, as energias auxiliam em muito o bem-estar desses antepassados. Já no mundo ocidental, como não existe esta crença, não existe estes cultos, acaba que os seres humanos se esquecem dos seus antepassados, não emitem pensamentos, sentimentos, orações para os seus antepassados, e assim, desta forma, os seres de luz não conseguem auxiliar esses seres. E cada vez mais esses seres acabam se aproximando dos seres humanos, de seus entes queridos que têm esta ligação familiar. Isto é bastante comum. Aqui no Brasil, por exemplo, é bastante comum se ver essa situação de uma pessoa carregada de energias destes seres da sua família que acabam influenciando negativamente os seus corpos. É necessário que gradativamente nós, como fontes de luz, vamos gradativamente modificando esta situação. É necessário que os seres humanos especiais que nos ouvem, que nos seguem, tenham essa consciência e que orem, pensem positivamente, enviem energias para os seus antepassados, para os seus entes queridos que têm uma ligação com vocês. E que eles estejam bem, que eles estejam com saúde, com conforto, com possibilidades de estarem evoluindo. Então, há uma diferença muito grande entre os seres humanos que carregam estas energias destes seres do plano astral e um ser humano que tem estas questões já resolvidas e que não enfrentam estas aproximações de seres com energias não tão qualificadas. Portanto, a mensagem de hoje é bastante clara. É importante que vocês pensem, orem, meditem sobre os seus antepassados, mesmo aqueles que vocês não conheceram em vida. E não só os antepassados, como todos os entes queridos.
vocês já conhecem, já sabem a ferramenta para manter estas energias numa distância considerável de vocês. É a base da técnica Kuan-Yin. A mestra Kuan-Yin, sabendo que a maioria dos seres que se aproximam são realmente pessoas, são seres que têm uma ligação familiar, então deve ser tratada com o devido respeito, elaborou a técnica de forma que estas energias sejam afastadas de vocês, porém sejam também tratadas adequadamente. Quando se envia as energias liberadas para o fogo violeta, para a transmutação, estes seres são levados para encaminhamentos, para tratamentos, para orientações, para a purificação através do fogo violeta. E é desta forma que a técnica Kuan-Yin vai auxiliando os seres humanos de forma que suas energias sejam cada vez mais qualificadas, cada vez mais positivas, cada vez mais com altas vibrações. Portanto, meus amados, a mensagem de hoje é muito clara. Orem, meditem, pensem, vibrem positivo para os seus antepassados. É por isso que nós, seres de luz, tanto falamos que é necessário que as crenças limitantes sejam devidamente tratadas, que as pessoas de certas religiões sejam devidamente orientadas, pois por conta de uma crença limitante, as pessoas acabam sendo influenciadas negativamente. E os seres do plano astral acabam sendo tratados indevidamente. Sim, esses seres não deixam de ser obsessores, não deixam de influenciar negativamente, porém devem ser tratados não como assombrações, não como espíritos do mal, mas devem ser tratados como irmãos, como familiares nesse caso. Devem ser tratados como iguais, como seres que merecem a sua atenção, seres que merecem que vocês orem pela sua melhora, que orem para que estejam evoluindo, que estejam em situações confortáveis e não tratadas como meras assombrações. Muito bem, mestre Tanaka, muito bem, amigo aparelho Norton. Agradeço muito a presença de vocês, agradeço muito aos seres de luz que nos acompanham, ao Arcanjo Miguel e sua legião de anjos que sempre estão aqui, presentes, para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Meus amados, estas informações devem ser absorvidas com muito carinho e ações devem ser realizadas no sentido de modificar este ciclo na qual as energias dos seres do plano astral influenciam vocês, suas energias vão baixando e que possibilitam a aproximação de outros seres do plano astral. Temos que quebrar esse ciclo
para que vocês tenham condições de se elevar, de elevar os seus entes queridos, elevar os seus antepassados, e desta forma todos são beneficiados pela energia crística. Continuem aplicando a técnica Kuan-Yin, continuem enviando as energias para o fogo violeta, para a transmutação, e pensem, orem, meditem pelos seus antepassados. Gratidão a todos vocês. Que assim seja, assim é. Graças a Deus. Graças